Só para a gente lembrar, então nós estamos estudando a classificação das síndromes epiléticas e as definições de acordo com a força-tarefa da ELAI, e nós estamos estudando a definição das epilepsias para neonatos e criancinhas abaixo de 2 anos de idade. Nós já vimos as epilepsias autolimitadas nesse período, nós já começamos a ver as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento, né, neste período da vida do ser humano, e já começamos agora a estudar as síndromes que são de etiologia específica. Então nós vimos a encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento, KCNQ2, nós vimos também aqueles quadros dependentes de piridoxina e da deficiência de piridoxamina 5-fosfato. Vimos também epilepsia padrão CDKL5 e agora nós vamos continuar vendo aqui a epilepsia em salvas padrão PCDH19, que são etiologias específicas. A epilepsia em salvas PCDH19, ela é uma doença ligada ao cromossomo X, que ocorre predominantemente em meninas, e ela é causada pela variante patogênica desse gene PCDH19. Poucos homens são descritos na literatura. A epilepsia tem um início frequentemente no primeiro ano de vida, né, principalmente durante os primeiros 3 anos de vida, e o achado mais característico é a presença de salvas de crises, frequentemente induzidas por febre. Perda intelectual, né, dificuldade intelectual e sintomas psiquiátricos são descritos em cerca de 2/3 dos casos, né, muitos pacientes. O grau de severidade do fenótipo parece estar correlacionado com a idade de início da epilepsia. Qual seria a epidemiologia dessa epilepsia PCDH19? Dados de incidência são limitados, mas um estudo reporta uma incidência estimada de 1 para 42 mil nascidos vivos, né? Em grupos maiores de estudo de meninas com crises em salvas disparadas por febre, a presença do PCDH19, essa variante patogênica, vai de 2 a 20% dos casos. Contexto clínico das crises. O início das crises é tipicamente antes de 1 ano de idade, com uma idade média de 10 meses, 1,5 a 60 meses em meninas. O exame neurológico e do desenvolvimento é normal no início das crises e a circunferência da cabeça também é normal. Curso dessa epilepsia em salvas PCDH19. Vamos ver o curso dessa patologia ligada ao cromossomo X. As crises ocorrem geralmente em salvas que são disparadas por febre, geralmente resistente a drogas. Então ele está frisando bem aqui essa correlação dessa salva de crises epilépticas durante a febre. Após a primeira década, ocorre uma diminuição da quantidade de crises, né, da frequência dessas crises em salva, geralmente ocorrendo apesar do tratamento, e a remissão das crises pode ocorrer em pelo menos 1/4 dos pacientes na adolescência, usualmente na adolescência ou na idade adulta. Sinais de dificuldade intelectual e espectro autista também afetam até 70% dos casos, né, e aparecem a partir do 2º ano de vida, frequentemente se tornando um sintoma relevante após a primeira década de vida. Distúrbios de comportamento com uma hiperatividade proeminente e possível psicose ocorrem até 25% das mulheres. Geralmente é problemático nos adolescentes, isso, né, e adultos. É problemático em adolescente e adulto, quer dizer, é uma colocação aqui talvez redundante, né? As crises. Vamos ver o que ele ensina a gente a respeito das crises. No início, as crises são focais, com um estreitamento da consciência, né,
uma dificuldade, um estreitamento mesmo da consciência, com uma extensão tônica dos membros da parte superior dos braços, desvio da cabeça dos olhos, palidez da face, expressão de medo e, em alguns pacientes, grito. Ausência atípica também pode ser reportada. Então, crise focal, estreitamento de consciência, ausência atípica. As ausências atípicas, elas também podem ser vistas. As crises ocorrem em salvas, frequentemente relacionadas com a febre, e também ocorre status epilético. O eletroencefalograma, vamos ver o EEG interictal. O EEG interictal mostra uma atividade de fundo lenta, com espículas focais raras e ondas lentas que aumentam de frequência durante as salvas. Com a idade, a atividade de fundo pode se normalizar. 1/3 dos pacientes mostram resposta fotoparoxística e poucos pacientes têm ponta-onda generalizada. Então, olha só, é interessante, né? 1/3 dos pacientes pode ter resposta fotoparoxística, hein? E só em alguns você vai ver ponta-onda generalizada. Geralmente são descargas focais, ele não coloca aqui a localização, né? Descargas raras focais. Vamos ver se ele diz mais para frente. As crises gravadas no ejectal, vamos ver, ejectal. Geralmente, agora que ele fala, né? Mostra, né, as descargas aparecendo na região temporal, também occipito parietal, frontal ou central. Ou seja, pode aparecer em qualquer região aqui, né? Mas a maior parte é temporal. Metade dos pacientes, as crises parecem focais, mas não são bem lateralizadas ou localizadas no EEG. Elas têm jeitão de serem focais, mas você não consegue localizar. Neuroimagem. A ressonância de crânio, tipicamente normal no início das crises, e a genética. A genética mostra uma variante patogênica do gene PCDH19, que inicialmente foi reconhecido em vários grupos, em largos grupos, né? Largos pedigrees, ele coloca aqui, nos quais apenas as mulheres eram afetadas pela epilepsia e pela dificuldade intelectual. Epilepsia nas meninas com retardo mental. Provavelmente era um nome que se dava primitivamente, né? Epilepsia em pessoas do sexo feminino com retardo mental. Atualmente, né, aproximadamente metade dos casos reportados ocorrem de novo, né, naquele ovinho que foi gerado ali, não é uma herança familiar. Ainda que o gene PCDH19 seja localizado no cromossomo XQ22, essa condição tem um modo de herança ligado ao X que não é muito comum, protegendo, né, os homens. Apenas as mulheres heterozigotas e os homens mosaicos são afetados devido, se presume, à interferência celular. Poucos homens afetados com um fenótipo similar são reportados até agora. 9 casos reportados na literatura. Então são pouquíssimos os homens, né? Muito frequente nas mulheres, mas tem esse modo de herança aqui pouco usual, em que você protege, né? Ou você preserva, né? Seria melhor, sparing, preserva os homens aqui. Uma outra variante patogênica, SMC1A, né? Também pode mimetizar, né, a epilepsia em salvas PCDH19 e pode se apresentar com crises prolongadas de descargas, né, crises, né, generalizadas e focais resistentes aos medicamentos anticrise, e essas crises às vezes podem durar dias. Então ela mimetiza, essa SMC1A mimetiza a PCDH19. Crianças com essa doença têm uma encefalopatia com atraso de desenvolvimento muito grave e alguns dismorfismos faciais leves. Estudos metabólicos e outros estudos laboratoriais, eles não são consistentes com essa normalidade. Para encerrar, vamos ver aqui a tabelinha, critérios diagnósticos para epilepsia em salvas
por variante patogênica do gene PCDH19. Crises. O que é mandatório? Você tem que ter crises focais. O que é típico, né? É grito, é assustado, né? Isso é típico da crise. E as crises tônico-clônicas também em salvas. Então as crises têm que ser em salvas, principalmente focais, né? Em que a criança dá um grito assim como que assustada e pode ser disparado por febre. Esse aqui é o achado. Alerta. Então quando que possivelmente não é? Crises focais clônicas, hemiclônicas, na infância, você vai pensar no Dravet, né? E se você não tiver salva de crise também, você já, bandeirinha vermelha, não deve ser. Tá? Então, ele está recordando a gente do Dravet aqui, né? Crises focais clônicas, hemiclônicas, na infância, você pensa no Dravet. Que é diferente dessa aqui, que são crises tônico-clônicas e crises focais, com grito, né, assustado, em salvas, assim, uma atrás da outra. Importante porque as duas, né, tanto o Dravet quanto a PCDH19 são desencadeadas por febre, então pode confundir a gente. O eletroencefalograma, ele não coloca nada de específico, mas ele coloca aqui um alerta aqui, né? Ausência de descargas epileptiformes, que geralmente podem ser focais, mas raramente generalizadas. Acredito que nesses quadros. Então, a ausência de atividade epileptiforme também é um alerta de que não deve ser essa epilepsia. E exclusão não tem nada. Idade de início das crises, de 1,5 a 60 meses em meninas, 5 a 96 meses em meninos. Lembrando que os meninos são bem mais raros, né? Então, se estende mais nos meninos até 96 meses. E nas meninas começa mais cedo, 1,5 mês até 60 meses. Outros testes, você tem que testar a variante patogênica PCDH19 e só. Outros testes não ajudam. A ressonância ou EG ictal são necessários para o diagnóstico? Uma ressonância não é necessária, mas é fortemente recomendada para se afastar outras causas. Um EG ictal não é necessário para o diagnóstico. Possível síndrome em evolução. Essa síndrome deve ser considerada em crianças, meninas, que se apresentam com uma primeira salva de crises convulsivas febris, quer dizer, em salva, que é o que diferencia do Dravet, então, que é a hemiconvulsão. Síndrome sem confirmação laboratorial, né? Em locais onde você tem poucos recursos, a epilepsia em salvas PCDH19 pode ser provisoriamente diagnosticada sem o teste genético, né? Especificamente no ambiente em que você tem uma família, uma história familiar sugestiva de doença ligada ao cromossomo X com uma preservação dos homens, né? Os homens não são afetados geralmente. Muito bem, aqui ele encerra então essa PCDH19, variante patogênica relacionada à epilepsia em salvas, e a gente inicia uma outra epilepsia específica, a síndrome da deficiência de transportador 1 de glicose, né? O GLUT1 DS. Vamos chamar assim agora.